Bom, pessoal, continuando, essa é a parte 3 da aula 4. Nós vamos falar sobre o ML, Linguagem de Modelagem Unificada. Então, o início dos anos 90 foi caracterizado pelo nascimento de uma grande quantidade de métodos e notações para suportar o desenvolvimento orientado a objetos, que tinha demonstrado ser um meio eficaz para a produção de software. Então, a partir do desenvolvimento de sistemas, principalmente com as linguagens Simula e Smalltalk, né, o universo de sistemas orientado a objetos vinha crescendo cada vez mais. Faltava, então, um meio para poder fazer o projeto desses sistemas, né, um meio em que tivesse notações padronizadas. E esse meio ainda não existia, né? Esta grande quantidade de métodos foi uma clara demonstração da aceitação do modelo orientado a objetos, mas gerou como inconveniente um grande número de metodologias e notações diferentes, de maneira que muitos usuários decidiram aguardar para saber qual delas finalmente se firmaria no mercado. Então imagine vários profissionais, cada um trabalhando com notações diferentes. Não existia um padrão de notações, de simbologias. A sintaxe era fraca e a semântica também. Então precisava ser algo sintaticamente e semanticamente forte, que fosse conhecido no mundo todo e que um projeto feito nos Estados Unidos, por exemplo, pudesse ser implementado por um programador do Brasil, por exemplo. Por quê? Porque as mesmas abstrações, as mesmas notações feitas lá eram reconhecidas por um programador daqui. Uma relação bem parecida é a do arquiteto com o engenheiro. O arquiteto passa a planta para o engenheiro. Ele não passa a descrição do que o engenheiro tem que fazer. Ele passa assim a planta do prédio. Então o analista ele passa o projeto do sistema feito com essas notações que nós vamos aprender aqui. A OML é a linguagem de modelagem usada para fazer isso. Por iniciativa da OMG, foi aberta a proposta para a apresentação de trabalho de padronização de um modelo para o desenvolvimento de sistemas que atendesse ao modelo orientado a objeto. A proposta vencedora foi apresentada pela Rational Software Corporation e recebeu o nome de UML. Esta proposta de padronização foi um esboço liderado por esses três cidadãos aí, né? Gradebook, James Hambaugh e Ivan Jacobson, que resultou na versão 1.0 da UML, publicada em 13 de janeiro de 1997, e adotada como padrão pela OMG no mesmo ano. Aglutinou o que havia de melhor em vários métodos então existentes, tendo recebido a colaboração de vários metodologistas. Então, essa UML 1.0, a princípio, tinha uma determinada quantidade de diagramas. Hoje, a gente tem bastante diagramas. Já a UML ela já tem outras versões, além dessa que foi lançada em 97. Né? Ela está avançando. É uma linguagem de modelagem em plena evolução, né? Em pleno aperfeiçoamento. Nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina, né, com 9 diagramas. Então, os componentes da UML. A linguagem de modelagem unificada, é importante que isso fique bem claro para vocês, ela não é um método de desenvolvimento. Método de desenvolvimento é o método orientado a objeto, é o método estruturado, é o método essencial, é o método orientado a modelo. A UML ela é uma linguagem de modelagem gráfica para descrever um projeto de software. Então, ela pode ser usada tanto na orientação a objeto, como na estruturada, como na orientada a modelo, na orientada a agentes. Seja qual for, né, o método de desenvolvimento utilizado, a linguagem de modelagem unificada pode ser aplicada para isso. Ela simplifica o complexo processo de análise, projeto e construção de software, criando visões, né, criando cenários do sistema que está sendo construído. Um método pressupõe um modelo de linguagem e um processo. O modelo de linguagem é a notação que o método usa para descrever o projeto. O processo são os passos que devem ser seguidos para se construir o projeto. Então, a UML é uma linguagem de notação que o método, seja ele qual for, usa para descrever o projeto em si e passar para o passo seguinte, né, do analista para o programador, que é, a partir daquele modelo, né, fazer a codificação. O modelo de linguagem é uma parte muito importante do método. Corresponde
ao ponto principal da comunicação. Se uma pessoa quer conversar com outra sobre o projeto, é através do modelo de linguagem que elas se entendem. Nessa hora, o processo não é utilizado. Então, vejam só, a forma como o analista e programador conversam, né, o produto que o analista passa para o programador é exatamente a modelagem do sistema, através dessas notações, destas abstrações, assim como o exemplo que eu dei do arquiteto para o engenheiro. Os diagramas utilizados pela OML são compostos de 9 tipos, né? Os 9 tipos que a gente vai ver aqui. Diagrama de caso de uso, diagrama de classes, diagrama de objeto, diagrama de estado, diagrama de sequência, de colaboração, de atividade, de componente e de execução. Né? Todos os sistemas possuem uma estrutura estática e um comportamento dinâmico. A UML suporta modelos estáticos, sua estrutura estática, modelos dinâmicos e ainda os funcionais. Né? Então a gente vai ver ao longo dos diagramas que a gente vai estudar de um por um, quais são os diagramas estáticos, quais são os diagramas dinâmicos e quais são os diagramas funcionais, a partir de agora. Bom, o primeiro deles é o diagrama de caso de uso. Então, a partir da análise e especificação dos requisitos e uma possível documentação desses requisitos, caso seja necessário, né? Então, você parte para o diagrama de caso de uso, onde você vai começar a abstrair, né, utilizando essas notações, né, abstrair esses requisitos. Então, o diagrama é usado para identificar como o sistema se comporta em várias situações que podem ocorrer durante a sua operação. Descreve o sistema, seu ambiente e a relação entre os dois. Os componentes desse diagrama são os dois atores e casos de uso. Então, o diagrama de caso de uso, mostrando ele aqui para vocês, né, ele é um diagrama que mostra a relação do sistema em si, né, representado por essas formas elípticas aqui, que são os use cases, e os atores, que são aqueles que vão interagir com o sistema, ou recebendo alguma coisa do sistema, ou enviando alguma coisa para o sistema. Então, um diagrama de use case deve ser rigorosamente avaliado, e para tanto aplica-se o conceito de cenário. O cenário é uma instância de uma classe, de um use case. Desculpa, o cenário é uma instância de um use case. O use case deve ser descrito através de vários cenários. Deve ser construídos tanto os cenários quanto forem necessários para se entender completamente todo o sistema. Podem ser considerados como testes informais para a validação dos requisitos do sistema. Então, aqui a gente tem uma situação de cenários, né? A gente tem cenários aqui onde um sistema de segurança recebe matrículas dos cursos, onde um aluno ele interage com a matrícula dos cursos, onde o professor envia um pedido de lista de matriculados, onde um professor seleciona o curso para ensinar, onde eu tenho uma gerência aqui, um ator gerente, que ele mantém informações de aluno, que ele mantém informações de professor, que ele gera um catálogo e que ele mantém informações dos cursos. Então, atores interagem com os use cases, enviando ou recebendo alguma coisa deles. Mais algumas informações sobre esse diagrama. O ator, ele geralmente não é parte do sistema em si, representa os papéis, né, que o usuário do sistema pode desempenhar. O ator pode interagir ativamente com o sistema. Ele pode receber informações do sistema, né? O ator pode representar um ser humano, uma máquina ou até mesmo outro sistema. Ou seja, um ator ele pode ser algo físico ou algo abstrato. Um caso de uso é uma sequência de ações que o sistema executa. Revela um padrão de comportamento acionado em geral por um ator e produz um resultado que contribui para os objetivos do sistema. Algumas de suas características são descritas a seguir. Por exemplo, um use case modela o diálogo entre atores e o sistema, ou mesmo entre use cases. Aqui, nesse exemplo, a gente não tem nenhum diálogo entre use cases, mas no exemplo, no material que eu estou enviando para vocês,
tem situações de include e de extend, ou seja, situações que são obrigatórias, ou seja, para que um use case seja utilizado, obrigatoriamente tem que ser utilizado o outro, ou situações não obrigatórias, que são facultativas, que quando um use case é executado, pode automaticamente, uma vez ou outra, disparar um outro use case. Certo? Então, use cases são funcionalidades que mais na frente se transformarão em métodos, né, do nosso sistema, e os atores são aquelas coisas abstratas ou físicas, ou até mesmo sistemas que vão interagir com o sistema em si, certo? Essas abstrações, assim como todas as outras que a gente vai ver, são sintaticamente e semanticamente fortes. Esse desenho aqui, quando se trata de UML, ele sempre vai representar um ator. Esse desenho aqui, quando se trata de UML, sempre vai representar um use case, assim como os outros desenhos, as outras abstrações e estereótipos que a gente vai ver nos outros diagramas. Bom, esse diagrama é um diagrama extremamente importante, porque ele representa um fluxo de eventos completo e consistente. Esse diagrama, ele é um diagrama dinâmico, né? Lembrando que a gente tem os estáticos, dinâmicos e os funcionais. Esse diagrama é um diagrama dinâmico, ele dá a ideia de dinamicidade, de fluxo, de movimento. Bom, visto o diagrama de casos de uso, vamos para o diagrama de classe. O diagrama de classe, né, é um diagrama estático, né? Ele vai representar o nome da classe, os atributos que essa classe tem e os métodos que essa classe tem também, né? A classe de um objeto é representada por um retângulo subdividido em 3 áreas. A primeira contém o nome da classe, a segunda contém seus atributos e a terceira contém seus métodos, que são funções e ou procedimentos que vão ser realizados por essa classe, certo? No material extra que eu estou passando tem também digamos, na prática, várias classes já preenchidas com seu nome, seus atributos e seus métodos. Bom, um aspecto importante do diagrama de classes, aqui a gente simplifica, né? A gente botou somente o nome, não botou os atributos e os métodos, apenas que o objetivo é explicar que existem associações entre classes e existem também heranças entre classes. Aqui a gente tem, no caso aqui de cliente, contrato de aluguel e companhia de aluguel de veículos, uma relação de multiplicidade. Por exemplo, um cliente ele pode ter nenhum ou vários contratos de aluguéis, né? E um contrato de aluguel só pode ser de um cliente. Um contrato de aluguel só pode pertencer a uma companhia de aluguel de veículos. Já uma companhia de aluguel de veículos pode ter vários contratos de aluguel. Então, assim, essa relação aqui, né, entre essas classes aqui, representa uma multiplicidade. Aqui a gente tem uma multiplicidade, quer dizer, o quanto que uma classe interage com a outra, né? Em seguida aqui a gente tem uma situação, uma associação de herança, onde a gente tem uma classe chamada veículo alugado, né? E dessa classe veículo alugado você pode especializar para caminhão, para carro esporte ou para carro de passeio. E você também pode fazer o contrário, se você sentir necessidade. Se você precisa fazer um cadastro de veículos e você observa que nesse cadastro tem caminhão, tem carro esporte, carro de passeio, e aí a partir daí você nota, bom, mas caminhão, carro esporte, carro de passeio, todos têm cor, todos têm tipo, todos têm chassi, tem placa, então eu posso generalizar, criar uma classe genérica, né, com alguns atributos que são comuns e botar os atributos e métodos específicos apenas nas suas especializações. Então aqui são exemplos de associações, né, entre classes, certo? Bom, logo após o diagrama de classes, a gente vai ver aqui o diagrama de objetos, que ele é uma variação do diagrama de classes. Uma variação por quê? Porque dependendo da situação, né, você pode querer representar a instância dessas classes, ou seja, o objeto instanciado. Aqui eu tenho uma demonstração de cliente e contrato de aluguel, né? Então veja só, o cliente Pablo, né, ele
tem o nome Pablo F. Barros, idade de 20, CPF esse aqui. Ele fez o contrato de aluguel 2678 e 2679, quer dizer, a classe contrato de aluguel aqui está instanciada duas vezes. Eu tenho dois objetos contrato de aluguel que foi instanciado a partir dessa classe contrato de aluguel. Já que um cliente pode ter nenhum ou vários contratos de aluguéis, nesse caso aqui o cliente Pablo tem dois. Esse diagrama, ele é um diagrama facultativo, ele não é um diagrama obrigatório, assim como o diagrama de classes né? Mas ele é muito importante quando você quer deixar claro para o programador como é que vai ser a instância, né, dessa sua classe que você está fazendo a anotação dela, né? Então, a diferença é que o diagrama de objetos, entre o diagrama de classe e o diagrama de objetos, é que o diagrama de objetos mostra os objetos que foram instanciados das classes. O diagrama de objetos é como se fosse o perfil do sistema em um certo momento da sua execução. A mesma notação do diagrama de classes é utilizada com duas exceções. Os objetos são escritos com seus nomes sublinhados, o que essa ferramenta case que foi usada aqui não sublinhou, mas algumas ferramentas case usam sublinhados, né? E todas as instâncias num relacionamento são mostradas. Aqui a gente tem duas instâncias. Então a gente tem a instância 2678 e a 2679. E lembram que eu falei sobre a identificação dos objetos. Cada objeto, né, apesar daqui dos dois objetos serem carros, cada um tem uma instância diferente da outra. Cada um é identificado, né, diferente do outro. Apesar de todos os dois serem contratos de aluguéis, mas eu tenho que ter a capacidade de identificar cada um, né, quando eu quiser, de setar, de direcionar cada um quando eu quiser. Então esse, pessoal, é o diagrama de objetos. A gente tem também o diagrama de sequência. Esse diagrama, ele é muito importante, digamos que seja o tripé principal da UML, seja sequência, classe e caso de uso, né? Você pode deixar de usar qualquer um outro, mas esses três é importante que você use, né? Então, nesse diagrama de sequência, ele tem duas dimensões. A dimensão horizontal, em que eu mostro aqui atores e mostro objetos, né, como eles interagem. E na dimensão vertical, eu tenho aqui uma linha do tempo. Então, o computador, que a gente pode chamar aqui de um ator, né? Esse ator computador, ele está com a linha do tempo ativa aqui, né? A partir dele, eu vou acionar o servidor de impressão, né? A partir do imprimir arquivo, que seria um método, né? Depois eu vou utilizar um outro método para ver se a impressora está livre, e a partir desse método eu mando para a fila de impressão, né? Então aqui eu descrevo uma situação do sistema que pode perfeitamente ocorrer, né? Observe que a linha do tempo de servidor de impressão está dentro da linha do tempo de computador. A linha do tempo de impressora está dentro da linha do tempo do servidor de impressão. E a de fila dentro da linha do tempo de impressora. Então, o diagrama de sequência mostra a interação entre os objetos com a preocupação de documentar os métodos, né, ao longo do tempo. Certo? Diagrama de sequência. Temos em seguida o diagrama de colaboração. Que o diagrama de colaboração ele é opcional, né? Você pode optar ou pelo sequência ou pelo colaboração. O diagrama de colaboração é mais pobre do que o de sequência. Ele mostra apenas a iteração, ele não mostra a relação de tempo, como a gente tem aqui no diagrama de sequência. Então, o de colaboração ele é um modo alternativo para representar a troca de mensagens entre um conjunto de objetos. Mostra a interação organizada em torno dos objetos e suas ligações uns com os outros. Nós temos também o diagrama de estados. Sim, voltando aqui só para relembrar, né, e para deixar claro, o diagrama de sequência e diagrama de colaboração são diagramas dinâmicos. E o diagrama de classe é um diagrama estático, tá? Diagrama de sequência, você pode perceber que há um fluxo de informação, diagrama de colaboração também há um fluxo, e tem aqui um outro diagrama dinâmico, que é o diagrama de estados. Então, aqui eu tenho aqui a representação de um elevador, assim como eu posso ter a representação de uma poltrona de um ônibus em um sistema
de bilhetagem eletrônica, de um veículo, é um sistema de locação de veículos. Então, esse objeto veículo, esse objeto poltrona, esse objeto elevador, ele passa por vários estados ao longo da sua operacionalização. No caso do elevador, o elevador ele parte aqui do seu estado inicial, né, e ele está no térreo. Ao subir e andar, ele vai subindo, né? Ao subir e andar e chegar no andar, ele fica parado para que as pessoas desçam, né? Em seguida, ele pode ir para o térreo, pode, né, descer, andar, chegar no andar. Então, ele tem toda uma sequência de passos que ele pode seguir, uma sequência de estados, né? Uma poltrona de um ônibus, ela pode estar ocupada, pode estar reservada, pode estar vendida, né? Então, o estado do objeto é representado, né, através desse diagrama. Em muitas situações, em muitos sistemas, é importante que você represente o diagrama de estados. O diagrama de atividades, ele captura ações e seus resultados, né? Eles focam o trabalho executado na implementação de uma operação, né? Ou seja, de um método, e suas atividades na instância do objeto. O diagrama de atividade é uma variação do diagrama de estado, possui um propósito um pouco diferente do diagrama de estado, que é o de capturar ações, trabalho e atividades que serão executadas e seus resultados em termos das mudanças de estados dos objetos. Observem aqui que eu tenho essas partições aqui, né? Eu tenho o usuário 2, usuário 1 e tenho o sistema em si. Então, o usuário 1 aqui, a partir do início, né, ele solicita a amizade. É um sistema de uma rede social, por exemplo. O sistema envia a notificação de amizade para quem? Para o usuário 2, que aceita a solicitação de amizade. E vem para cá, para dentro do sistema, tem essa condicional. Se sim, envia uma mensagem de aceitação. Se não, envia uma mensagem de rejeição. E aqui, sendo aceitação ou rejeição, eu tenho o ponto final, né, desta ação. Então, esse aqui é o diagrama que representa uma atividade. Como a gente pode observar, também é um diagrama dinâmico, tá? Bom, diagrama de componentes. Esse aqui, gente, é um diagrama funcional, que ele representa os componentes, né, lógicos, os componentes de software, né, que funcionam no nosso sistema. Aqui está dividido em executável, binário e fonte, né? Foi preferido, tem um material da apostila, né, que fosse dividido assim. Muito bom para a gente perceber, porque a gente percebe o seguinte, né, que num arquivo executável, para que esse arquivo executável exista, eu necessito ter as bibliotecas, as DLLs, e para que são o código binário, né? E para que isso aí exista, eu necessito do código fonte, que no caso aqui é CLS. Então eu tenho aqui esses elementos, curso.cls, ofertas.cls, aluno.cls e prof.cls, como se fossem arquivos, né, que de uma certa forma são importantes no sistema, porque a partir deles, né, outros arquivos na hierarquia de abstrações, né, aqui a gente tem um nível alto de abstração, aqui a gente tem um nível baixo de abstração, né? O executável, você dá 2 cliques no executável, ele executa para você, você não quer saber o que tem por baixo, mas por baixo tem uma série de ações que são executadas, né? E aqui a gente observa esse elemento bem aqui que representa exatamente a interface. Por exemplo, o matrícula.exe, ele vai atrás dessa interface para acessar o curso.dll, ou seja, acessar a DLL que vai ser necessária na hora de executar esse software. Então, o diagrama de componente descreve os componentes de software e suas dependências entre si, representando a estrutura do código gerado. Os componentes são a implementação da arquitetura física dos conceitos e da funcionalidade definidos na arquitetura lógica, classes, objetos e seus relacionamentos. Eles são tipicamente os arquivos implementados no ambiente de desenvolvimento. Então aqui, gente, a gente tem um diagrama funcional, que é o diagrama de componentes, certo? Em seguida, a gente tem um outro diagrama funcional, né, que é o diagrama de execução. Esse diagrama, se o diagrama de componentes representa a parte de arquivos, esse aqui representa a parte física, a parte
de hardware mesmo, né? Então, o diagrama de execução mostra a configuração dos elementos de processamento, visualizando a distribuição por todos os nós físicos, onde os componentes do software serão instalados. Com esses diagramas, a UML possibilita que seja modelada uma arquitetura de sistemas com 5 visões distintas do sistema. Cada visão constitui uma projeção na organização e estrutura do sistema, cujo foco está voltado para determinado aspecto do sistema. Então, a gente tem aqui um cliente e a gente tem um servidor. Então, esse servidor ele pode prover acesso para vários clientes. Esse cliente aqui, o IHM, né? Aqui a gente tem o núcleo e a gente tem o banco de dados. É como se aqui fosse o sistema em si que acessa o banco de dados deste servidor, né? Então, aqui é uma representação de uma estrutura. Por exemplo, se você está montando um sistema para um hotel, você pode fazer a diagramação, o diagrama de execução que representará a divisão dos computadores na recepção do hotel, né, onde vai estar as impressoras, onde vai estar o servidor, né, tudo a partir dessas abstrações aqui. Então, pessoal, aqui a gente encerra essa parte de UML. Eu quero deixar bem claro para vocês que não é suficiente apenas uma explicação como essa aqui para que vocês aprendam o UML. Por isso eu estou disponibilizando um material bem prático, um material extra, com estudo de caso e o acompanhamento desse estudo de caso passo a passo. E eu peço que vocês estudem esse material extra que eu estou passando para vocês. Tá bom? Então, na próxima parte dessa aula da semana 4, eu vou ensinar para vocês um pouco sobre a ferramenta Case Judge. Então, a gente vai fazer alguns diagramas utilizando o Jude, certo? Para que vocês tenham esse contato com essa ferramenta. Então, até mais e bons estudos.